Começamos agora mais um programa Contra Capa, esse nosso encontro semanal em que escritoras e escritores mineiros ou com forte ligação com Minas Gerais vêm falar sobre a sua vida, sobre a sua obra. A gente fala sobre diversos temas e a gente usa também esse espaço para sensibilizar as pessoas sobre temas de grande relevância para a nossa sociedade. Hoje não vai ser diferente. Hoje nós vamos falar sobre suicídio. E a gente precisa de uma especialista no assunto, porque a gente não pode ter achismos, a gente não pode ter pessoas que leram sobre o assunto e se acham especialistas. A gente precisa de gente que se dedica a estudar e que sabe do que está falando. Então, para fazer parte desse programa Contra a Capa de hoje, nós recebemos a psicóloga Luciana Rocha, que vai falar sobre como ela chegou aos estudos, já era psicóloga, mas como já chegou aos estudos sobre suicídio e como ela tem trabalhado esse assunto com seus clientes. Mas antes disso, a gente vai falar com você onde você pode nos acompanhar. Você pode ir lá no portal do Jornal Hoje em Dia, que toda quinta-feira, às 19 horas, vai aparecer lá a nossa entrevista no portal. Essa entrevista também vai quinta-feira, às 19 horas, na TV Promove, que é o canal 12 da Claro TV. Mas as pessoas podem nos acompanhar no YouTube a qualquer momento, não precisa ser só na quinta. Lá no YouTube, Jornal Hoje em Dia de BH, a gente tem todas as entrevistas postadas lá. Porém, quem quiser nos ouvir e nos assistir, ainda tem outras possibilidades. Na rádio web, lá no portal do Jornal Hoje em Dia, e nas rádios Alvorada FM, Difusora AM de Salinas, Gorutubana de Janaúba, Rádio Cidade FM de Corinto e também na Rádio Eldorado de Sete Lagoas. A Luciana, que é a nossa convidada aqui, Luciana Rocha, ela é psicóloga formada pela UFMG, com pós-graduação em Psicologia Clínica e vários outros cursos, mas atua principalmente com luto e prevenção do suicídio. Após a morte de uma pessoa próxima a ela por suicídio, ela se aprofundou nos estudos em tanatologia e também em suicidologia, transformando a experiência pessoal em força para acolher outras pessoas enlutadas. Eu vou parar por aqui para a gente poder já puxar esse assunto. Quando eu falei uma pessoa próxima, eu não quis falar quem é. Queria que você nos contasse essa história que te ligou, Luciana, ao que você faz hoje, ao que você se dedica a fazer hoje, que é estudar e falar sobre suicídio. Sim, seja bem-vinda. Obrigada. Muito obrigada, tio Flávio. Bom, eu fui para o lado da suicidologia e do luto, porque eu perdi o meu marido há 9 anos e meio e já era psicóloga há 16 anos e me pegou muito de surpresa, porque ele não tinha aquele estereótipo que as pessoas imaginam que uma pessoa que morre por suicídio tenha. Então, conhecendo ele, tendo passado por isso, eu entendi que eu precisava estudar o tema para me trabalhar e para ajudar outras pessoas. Uhum. E é o que eu venho fazendo há quase 10 anos. E o que eu posso dizer é que, desde que eu comecei a estudar, eu vejo que tem um maior espaço para estar se falando sobre o tema, mas infelizmente eu acho que a coisa tem sido muito rasa e que muitas vezes, ao invés de utilizarmos de recursos que podem ajudar tanto as pessoas com ideação suicida quanto aqueles que perderam alguém por suicídio, muitas vezes as falas, elas estão servindo como gatilho, tanto para uma tentativa de suicídio quanto para um sofrimento para um familiar, por exemplo, que perdeu alguém para o suicídio. Uma culpabilidade muito grande, né? Sim. A gente tem que ter um cuidado muito grande, porque as pessoas falavam antigamente que não deveria se falar sobre suicídio. Sim. Então, é lógico que hoje a gente tem a mídia com várias instruções, manuais, que falam o que se deve e o que não se deve falar numa notícia desse tipo. Mas você acha que a gente tem que usar as mídias, usar os espaços que as pessoas têm acesso para falar sobre esse assunto? Sim, eu acho que sim.
Porque a única forma, né, que a gente tem de conscientizar, né, as pessoas a respeito do suicídio, porque o suicídio ele acontece muito mais do que as pessoas imaginam, né? A gente tem aí, segundo a OMS, né, cerca de 800 mil pessoas que morrem por suicídio por ano. Mas a gente sabe que esse número é muito maior. É, né? Subnotificado, né? É super subnotificado. Ainda tem muita vergonha da família, alguma coisa nesse sentido, que pede para não colocar como suicídio? Sim, até assim, até os próprios médicos, muitas vezes eles já falam, ah não, vamos colocar que foi outra coisa, né? Então assim, infelizmente, nem o profissional de saúde mental ele está preparado para trabalhar com suicídio. Então, assim, acaba que fica aquela coisa rondando, porque a morte já é um tema que não é fácil para muita gente, né? Então, morte por suicídio é um desafio muito maior. Então, se a pessoa, ela não consegue, ela própria, né, lidar com isso, como que ela vai lidar com isso com uma outra pessoa, né? Ou com um paciente, ou com um familiar? Mas a forma que a gente tem, né, de poder realmente trabalhar a prevenção é levando isso, né, através de uma psicoeducação, através das mídias, mas de uma forma correta, aonde a gente vai poder falar que o suicídio, né, ele é multifatorial, então assim, nunca vai ter um culpado por isso, uma razão específica por isso, né? E que, né, uma vez que, né, que o suicídio ele é assim tão abrangente, que as pessoas para poderem atuar de forma preventiva, ou mesmo para poderem também, né, acolher depois alguém que perdeu, elas precisam conhecer minimamente do que se trata. Então, se a gente finge que não está acontecendo, né, os números... A gente tem até medo de falar o nome, né? Eu te perguntei, a gente fala de suicídio, autoextermínio, porque a gente às vezes acha eufemismos para não falar a palavra diretamente. Sim, né? Mas eu acho importante falar, né? Assim, vai fazer 10 anos, né, que o Marden morreu. Quando ele morreu, né, eu me lembro que eu também achava essa palavra meio forte, né? Assim, mas eu rapidamente eu entendi, eu falei assim, gente, mas foi suicídio, tem que falar, por que a gente não, né, não vai falar? Inclusive porque eu acho que até reconhecer aquilo que aconteceu nos coloca também, né, num lugar onde a gente vai procurar entender melhor o que foi aquilo e ver o que vai fazer com isso. Então, ficar aí, né, às vezes tentando esconder né, não ajuda, falar. Inclusive no luto. Né? Eu, por exemplo, eu nunca tive, vamos dizer, vergonha de falar, né, sobre como ele morreu. Pois é, me fala, aproveitando essa questão, quando o Marden morreu, seus filhos eram bem novinhos? Quantos anos tinham? Eles tinham 5 e 10. 5 e 10 anos. Foi, eu vou entrar nesse livro aqui ainda, tá? Que é justamente o livro que ela escreveu. O tema, o título do livro, ele é extremamente potente, nem covarde nem herói. Então, acho que ele fala, por si só, já fala muita coisa. Mas o Marden, ele chegou em casa, ele ia para uma reunião no dia seguinte da escola dos meninos. Sim. E você não desconfiava de nada, né? Que ele pudesse cometer um ato desses, que ele pudesse tá com um sufoco muito grande nesse sentido que levasse a essa morte. Sim. Há uma culpa muito grande das pessoas que estão no entorno, porque elas falam assim, eu poderia ter feito alguma coisa ou ter feito mais alguma coisa. Isso acontece com as pessoas e isso aconteceu com você? O luto, ele é muito particular, né, e pessoal. Então, assim, eu vejo, né, no meu consultório, porque, né, eu atendo muitos enlutados por suicídio, e alguns não têm essa culpa, né, e isso é uma coisa que acho até importante eu falar, porque a gente escuta, inclusive muitos teóricos e às vezes até pessoas, né, que também são especialistas, mas dizendo, não, no luto por suicídio, duas características, né, culpa, né, e a busca do porquê.
né? São dois sentimentos, realmente, são muito comuns de existirem, mas a gente não pode dizer que são todas as pessoas. E eu vejo isso lá no consultório, né? E vejo também na minha experiência, porque em nenhum momento eu me senti culpada. Em nenhum momento também eu tive raiva. E isso não significa, né, que eu, vamos dizer, né, seja insensível, né, ou que eu fale, vamos dizer, ok, passou, tem 10 anos, porque não é assim, né, é uma perda, independente de ser por suicídio, porque isso é uma coisa para mim também, que sempre pegou e até hoje, para mim, o fato de ter sido suicídio não é uma coisa relevante. Para mim, é muito mais relevante, né, eu ter tido um futuro que eu imaginava que eu teria, né, e que hoje eu não tenho. Os filhos não têm o pai aqui, né. Eu tive uma história interrompida, que era uma história bonita, né, a gente tinha uma história e um casamento muito bom, né. Então, assim, para mim, é muito mais essa questão, não é a questão do suicídio, né? Mas que poderia também ser interrompido por um acidente, por exemplo. Sim, exatamente, né? Então, assim, eu nunca me apeguei nisso. E eu sempre busquei olhar muito mais a vida, né, que a gente teve junto e a vida que ele construiu, o que ele deixou aqui, né? De legado, né? Porque quando a gente vai conversar, é claro, né, com os amigos, com as pessoas, né, ele era uma pessoa muito diferenciada, muito especial, né? E eu até costumo falar, ó, não é porque morreu, virou santo, perfeito, nem isso não. É claro que ele tinha as coisas também, assim, né? Como todos nós, não é que era, mas assim, ele teve uma vida, né, muito bonita no tempo que ele teve aqui, que foram 47 anos, né? Que também é uma coisa assim, hoje, quer dizer, quando ele morreu, eu tinha 41, né? Hoje eu tô com 51. Então, por exemplo, quando eu fiz 47 anos, né? É até uma coisa assim que você fala, gente, né? Ele morreu muito novo, né? Que você fica assim. Então, a culpa, né? E a raiva são sentimentos que muitas vezes ocorrem, sim, mas que, por exemplo, né, na própria psicoterapia, a gente trabalha muito isso, porque ninguém morre em função de outro alguém. Ninguém pode se responsabilizar pela morte do outro, né? Por uma morte por suicídio não é diferente, né? E eu penso que né, ficar procurando também o porquê ou o se não vai levar a lugar nenhum. Então, eu sempre sugiro assim, vamos pensar para quê, de alguma forma, que isso aconteceu, né? É claro que ninguém quer que isso aconteça, mas se aconteceu, né, o que é que, de alguma forma, a gente pode levar disso, que eu acho que foi isso que, né, que eu tentei fazer e sigo tentando, né? E é interessante porque o livro, eu li, me impactou muito, porque além de você falar da sua história, você também fala sobre essa questão do luto, que pode ser lutos de diversas, né, razões, mas ele toca muito a gente. E ele se tornou uma referência no meio, né, vendeu muito, né, vende muito na Amazon e em outras plataformas, mas primeiro porque é uma história real, você está contando aquilo que você passou, né, aquilo que está em você primeiro, tá em você mesmo. Agora, a gente tem muitas pessoas que se aproveitam até mesmo dessas datas, né? Como o Setembro Amarelo. Sim. Setembro Amarelo nasceu para poder dar visibilidade a um assunto que não era falado, só que ele cresceu de tal forma em que qualquer pessoa acha que pode falar sobre isso. Sim. E eu não estou dizendo que só os psicólogos têm que falar, mas eu estou dizendo que qualquer pessoa que queira falar tem que ter o mínimo de conhecimento para poder saber o que fala. E a gente tem aí correntemente, eu vejo você até falar isso nas redes sociais, algumas estatísticas, né, que falam sobre a possibilidade de evitar, né, um suicídio. Então, X%, e nem vou falar quantos, X% dos suicídios são evitáveis. Isso é uma cobrança que recai muito sobre quem fica, né? Sim, e que na verdade é uma informação errada, inclusive, né? Mal trabalhada, errada. Errada, e que gera mais culpa, né?
Ó, o Setembro Amarelo, né, ele realmente, assim, eu acho que ele não está caminhando para um lugar bom, né? Tem 10 anos que ele existe, né, aqui no Brasil. É uma iniciativa, inclusive, privada, né? Não é uma... né? A gente não tem aí um reforço do governo, né? Que é uma pena, porque eu acho que né, o suicídio, ele é um problema de saúde pública, aonde a gente sabe, né, que questões sociais, questões políticas e econômicas, isso tudo influencia, claro, né? E aí o que que acontece? Quando né, o Setembro Amarelo começou, né, ele até assim, ainda era menorzinho, né, faziam-se algumas caminhadas, algumas coisas assim, se falava, mas mesmo assim era assim, uma coisa mais superficial também, mas assim, pelo menos ficava só naquilo, né. E aí, o que que eu percebo hoje, né, acho que talvez de uns 5 anos para cá, que eu acho que é quando né, ele ganhou força, é que qualquer pessoa, né, mas quando eu digo qualquer, é qualquer, e não é assim né, de diminuir o valor da pessoa. Mas, por exemplo, eu não vou falar de uma coisa que eu não conheço, né? Então, assim, eu vejo que se tornou um mês onde se faz muito marketing, as pessoas elas tentam ganhar muito dinheiro com isso, infelizmente. Engajamento também, né? Porque tem muitos influencers ou pessoas de mídia que usam esse mote para engajar também, né? Colocando vídeos que não tem nada a ver, né? Não, e outra coisa, muita gente, assim, de repente virou... sei lá se fala se é especialista ou o que que é, inclusive, assim, profissionais da área de saúde, né, e começa a oferecer curso disso, curso daquilo, e não sei o quê. Então, assim, virou um comércio. E eu não teria nada contra, né, se esses cursos fossem oferecidos e se as informações que fossem dadas fossem informações verdadeiras. Mas, infelizmente, não são. Porque, assim, essa semana, acho que foi na segunda, né, que eu até postei, e aí uma outra pessoa também muito séria, que trabalha também com prevenção de suicídio, que perdeu também né, uma pessoa, ela falou, nossa, hoje é dia 1º ainda, tá só começando. Eu vi. Porque assim, de repente pulou lá no meu Instagram, né, uma propaganda de um lugar que vende comida natural, saudável e amarelo. Quando eu vi o amarelo, eu já falei, gente, isso é coisa de Setembro Amarelo. E tava, tipo assim, promoção, não sei o quê, para você cuidar da sua saúde mental, cuidar da alimentação. Então, assim, gente, o suicídio é um fenômeno tão complexo. As pessoas, assim, os especialistas sérios estudam isso há tanto tempo. A gente sabe que, assim, é impossível, a gente não vai acabar com o suicídio, né? Não é uma coisa, eu sou muito realista, falar assim, vamos acabar 100% com o suicídio. Gente, não tem como, né? Assim, o suicídio existe desde sempre. Então, assim, o que a gente precisa fazer, né, é óbvio, é tentar melhorar as condições, né, de saúde mental, as condições sociais, culturais, econômicas. Pensar essa questão da saúde pública mesmo, Sim. né? Porque quando a gente fala do suicídio, mais do que fazer uma propaganda sobre a prevenção do suicídio, é melhorar a base da saúde pública, né? Sim, claro. Para a gente poder ter profissionais que... Porque eu não sei como é que funciona, mas tem muita gente que não tem acesso a um profissional, né, que seja especializado nesse assunto especificamente. Sim, tipo assim, né, são poucas pessoas, né, e tem outra questão também que eu também vejo acontecer. Às vezes a pessoa, ela até estuda, né, e se propõe a trabalhar com isso, mas é um tema difícil mesmo, porque, né, por exemplo, lá no meu consultório, eu lido com pessoas que falam para mim, olha, eu vou me matar, né, eu já decidi. Não é fácil você escutar isso, né? Então, assim, você tem que ter uma segurança do seu papel ali e do que é melhor estar sendo feito, como que você vai conduzir isso. Então, se for uma pessoa que não tem
esse preparo, ela não consegue ajudar. Eu gosto muito quando você fala sobre esse ferramental, né? Sim. Porque a gente fala, isso para mim é uma terapia, né? Você sempre fala isso, terapia, não, terapia tem o seu espaço, né? Tem o seu momento certo. E aí quando a gente fala assim, porque aparece agora em setembro um monte de gente. Setembro Amarelo, precisou de ajuda, me procure, né? Estou aqui, me ligue. Sim. São as pessoas, às vezes, que até pode ter boa intenção, mas qual o ferramental que eu, tio Flávio, jornalista, tenho para atender uma pessoa com suicídio? Sim, se alguém sentar aqui perto de mim e falar sobre isso, eu não tenho ferramental para poder lidar com esse assunto, Sim. né? E assim, né, a boa intenção, né, não vai resolver, infelizmente, né? Porque é a mesma coisa de eu pegar uma pessoa, por exemplo, que está com uma pneumonia grave e sentar lá com ela bem intencionada e falar, não, você vai ficar bem, né? Não, respira, que tudo vai se resolver. Você até quer que fique, mas isso não vai resolver, não vai, né? gente. A pessoa ela não está ali sendo tratada, muitas vezes ela está precisando, né, até de oxigênio, não é? Não é porque o ar está aqui disponível que todo mundo está respirando como a gente. E quando tem um evento, por exemplo, de um suicídio de alguém que é uma personalidade e que isso é noticiado, eu sei que tem seus lados diversos, mas isso, de acordo de como é noticiado, isso pode estimular também, isso dentro do estudo do suicídio, há a possibilidade de estimular as pessoas, de criar gatilhos nas pessoas? Sim, né? Assim, toda vez que morre alguém por suicídio, e aí, principalmente quando é alguém, né, que é conhecido, que é famoso, a gente tem que tomar muito cuidado para não glamorizar essa morte, né? Porque se tem alguém que já está pensando nisso e está fragilizado, então aquilo ali pode servir de incentivo. Mas isso não significa que não possa, que seja uma notícia que não possa ser veiculada. Muito pelo contrário. Eu penso que ela precisa ser veiculada. Mas, ao invés de focar, por exemplo, a gente não coloca em capa de jornal, de revista, a gente não fica procurando a causa, né? A gente não fala aonde foi, como foi, né? Mas, por outro lado, a gente pode o quê? Falar sobre a seriedade, a gravidade que é o suicídio, que o suicídio ele é consequência final de um processo de adoecimento que já estava acontecendo, que é multifatorial, né? Falar várias questões, né, falar o quanto é triste, o quanto que as pessoas são impactadas, porque a gente tem, em média, 135 pessoas que são impactadas por uma morte por suicídio. Então, são muitos enlutados que vão carregar, de alguma forma, essa cicatriz, porque é uma cicatriz, não tem jeito, né? Então, assim, mas falar da saúde mental, o quanto que é importante estar cuidando da saúde mental, porque o suicídio, ele é assim, vamos dizer, aquele topo ali do iceberg, né? A coisa está crescendo já faz tempo. O suicídio não é uma coisa que a pessoa que, né, decide, nessa semana vou me matar, é uma coisa que é construída com o tempo. Então, se a gente consegue, né, por isso que eu falo, quanto antes a pessoa pode se tratar, melhor, porque se você começa a entrar, né, num adoecimento mental mesmo, porque, né, assim, tirando alguns casos, né, principalmente com adolescentes, de uma impulsividade, né, mas assim, a grande maioria realmente tem um ou mais adoecimentos mentais, né, onde a depressão é o mais comum. Mas não é todo mundo que tem depressão que vai se matar, é claro que não, porque né, hoje até é muito difícil, né, a gente não ter tido pelo menos uma depressão na vida, porque né, esse tanto de coisa acontecendo aqui no país e no mundo, porque a gente é impactado por tudo que acontece no mundo, né? A gente tem, quando você fala essa questão multifatorial, isso é extremamente importante perceber mesmo. Porque não são só questões biológicas, né? Não são só as questões mentais,
mas é como que o ambiente também interfere nessas questões mentais, Sim. por exemplo, a perda de um emprego, Sim. ou às vezes a exposição pública de alguém. Sim. Então isso pode levar alguém, né? E é lógico que eu estou falando aqui, a gente não pega um exemplo para poder falar que é sempre assim, né? Cada caso é um caso. Sim. Mas são vários fatores. Então, quando a mídia noticia, é a possibilidade de levantar estas informações para o público entender um pouco mais como que isso se dá. E às vezes até, por exemplo, mamães que não têm estudo sobre isso, perceber que um filho ou um parente tem algumas características, né? Sim, sim. Porque também não tem um check-in, né? Ah, meu filho está com depressão. Ah, meu filho está ficando no quarto. Aí eu vou levar. Mas são alguns alertas para as pessoas, né, procurarem ajuda antes. Sim. Porque quem está pensando, também não generalizando, tem ideação suicida, ela tem umas que buscam ajuda e tem outras que se fecham, né? Tem vários casos bem diferenciados. Sim. E a ajuda de quem está perto, de amigos e familiares, como que pode ser? Ó, num caso de... Né, você está falando da pessoa perceber que porque tem esse risco? Eu tenho um parente que tem falado de suicídio. A gente tem uma cultura que fala, quem fala não comete, que se tivesse cometer, né, já faria e não ficaria falando. Isso são sinais que às vezes são dados, né? O que eu, familiar ou amigo, posso fazer? Primeiro lembrar o seguinte, que quando alguém fala que está pensando em tirar a própria vida, isso nunca deve ser desconsiderado, muito pelo contrário, né? Isso é um sinal. E se a pessoa, inclusive, já tentou suicídio alguma vez, né? Isso aí torna-se um fator de risco muito alto, né? Porque a pessoa que já tentou uma vez, ela tem chance de tentar novamente e cada vez que há uma tentativa, esse risco vai aumentando, né? Então, se alguém escuta, né, de um amigo, de um familiar que ele está querendo, né, se matar, primeiro nunca ficar surpreso e, vamos dizer assim, julgar, né? Ou demonstrar desespero, porque isso não vai ajudar. Porque um dos problemas do suicídio é isso, é a pessoa que está pensando não sentir que ela tem abertura para falar sobre. E muitas vezes ela não fala por causa disso, porque as pessoas não vão entender, porque as pessoas vão julgar, vão falar, mas você tem tudo, mas não sei o que, vai melhorar. E assim, não tem nada pior do que, né, você vir com essa, vamos dizer, essa positividade tóxica, né? Porque não vai resolver nada. Abre a janela e veja que o mundo é lindo, né, gente? Tem um embotamento, tem um adoecimento mesmo, porque a coisa é química, que ela é influenciada por fatores externos, sim, assim como, né, vamos dizer, um infarto, ele é impactado, né, ele é influenciado por fatores externos, né, internos e genéticos e biológicos, é um monte de coisa. E o adoecimento mental não é diferente, né? As pessoas esquecem que o cérebro, né, ele é um órgão que adoece como qualquer outro órgão e que a gente precisa cuidar, né? Então, não julgar, né, escutar com empatia, né? E se puder, realmente ir junto, marcar, né, um psiquiatra e um psicólogo. Isso é o que a gente pode fazer e criar uma rede de apoio, porque sozinho ninguém consegue, né, ficar por conta ali de olhar uma pessoa se ela está, né, se está melhorando, se não está. E essa parte social também, ela é muito importante, né, para a pessoa sentir que ela está tendo ali um apoio, né, um acolhimento, né? E aí a gente não pode estender muito com essa proposição que eu vou te fazer aqui, mas a gente tem que ter cuidado também com os julgamentos religiosos, né? Porque muitas das vezes as pessoas têm uma crença e elas começam a trazer aquela crença. Um dia desse uma mulher falou comigo que perdeu uma filha e que quando ela procurou alguém, a pessoa falou, sua filha está no limbo. Para ela é uma dor, né? Porque ela quer dizer, mais uma dor, né? Então a gente tem que ter um cuidado muito grande com as falas religiosas
que não acolhem, né? Que não falam de amor, que não falam de proximidade e por aí vai. Não, tem que tomar muito cuidado, porque assim, primeiro que, né, o suicídio, né, o adoecimento mental não tem nada a ver com falta de Deus ou com falta de espiritualidade, não tem nada disso. Quem tem fé pode ter depressão. É claro, né? A gente vê aí também, infelizmente, um monte de padre, né? pastor, né? Até monges, entendeu? Então, assim, né, não existe isso. E eu acho muito perverso isso. Eu até, assim, eu dei até sorte, né, de quando o Marden morreu, eu fui, né, num centro espírita e assim, a pessoa que me atendeu na época, não falou nada disso, sabe, de livro, também não ia acreditar, porque para mim, tipo assim, qual o sentido? Isso eu acho que eu tive uma lucidez junto com uma racionalidade, eu não sei, porque eu falei assim, gente, qual que é o sentido de uma pessoa ir para um lugar ruim, sendo que ele foi tão bom aqui, né? E tem gente que é tão ruim aqui, e aí, porque não tirou a própria vida, sabe? Para mim, eu falei, não faz sentido isso, né? Então, assim, eu, né, não acredito nisso, não acho que isso existe, né? E eu acho que, assim, é claro que a espiritualidade, ela ajuda, né? Acho que em qualquer coisa na vida, né? Inclusive no próprio luto, né? Mas a gente não tem, é claro, né, uma receita e uma coisa assim, né, vamos dizer, não vai ser isso também que vai salvar alguém da dor, né? E então, assim, falar isso, por exemplo, uma pessoa que está enlutada é muito doloroso, né? Porque, de alguma forma, eu acho que principalmente quem já perdeu, né, alguém assim muito significativo, a gente acredita que ele está, né, em alguma outra dimensão. E a gente está tão frágil, né? Porque qualquer coisa que a pessoa fala ou que as pessoas falam, a gente vai captando, vai como uma esponja, né? Porque a fragilidade está muito grande. Sim. Né? E aí, assim, vai até uma dica, né? Eu acho que assim, é no luto, em qualquer tipo de luto, eu falo que cada um é que sabe aquilo que faz bem, que está fazendo mal. Então, assim, se tiver pessoas que estão indo na sua casa e que, na verdade, você está percebendo que está ficando pior, então acho que é momento de afastar um pouco dessas pessoas. Porque a gente precisa de acolhimento e de ajuda, e não de quem nos coloca mais para baixo. Com e certeza. Que luto não tem regra, não tem assim, é certo fazer isso, é errado, não. Tem que fazer aquilo que a pessoa sente que está fazendo bem. E nem tempo, né? Períodos, não né? Tem. Um ano já passou. Como se... Eu lembro de uma pessoa que falava isso comigo, a Glaucia Tavares. Ela falava, né? Você vai ter que ressignificar, né? Mas você não vai esquecer. Você não vai esquecer jamais. Gente, tudo isso que a gente conversou aqui, sobre tudo isso que a gente falou, e a história da Luciana com o marido, os filhos, que né, ela colocou aqui para a gente poder ter uma orientação, ter um acesso a uma história real, estão nesse livro, Nem Covarde Nem Herói, que a gente acha onde para comprar? Acha na Amazon, né? Tem na Leitura, aqui em Belo Horizonte tem também na Canto do Livro. E né, outras farmácias, outras farmácias, outras livrarias de rua. Muitos livros em farmácias, podia ter, acho que foi um ato falho, né? Ao invés de se medicar, vamos ler, que é a melhor opção. E para te encontrar? Para me encontrar, né, acho que o mais fácil é no Instagram mesmo, né? Meu perfil é luciana.psicologia, né? E lá tem muitas matérias, né, naquele link da bio, né? E eu acho que quanto mais a gente se informa sobre esse tema, mais a gente tem condições de lidar com ele, de se ajudar e de ajudar outras pessoas. Ok. Pessoal, nós ficamos por aqui, nos encontramos no próximo programa. Até lá!